Queria convidar você, nós estamos numa série de mensagens, pregando a palavra, sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, deixa eu lembrar um pouco, foi fundada pelo apóstolo Paulo e na sua segunda viagem missionária. A palavra diz, isso vai estar em Atos, né? Capítulo 17 e 18, narra um pouco dessa história da fundação da igreja de Corinto. E então Paulo ficou um ano e meio em Corinto. O quê? Discipulando, pregando e estabelecendo essa igreja. Então, nós vimos semana passada que essa igreja era uma igreja amada por Paulo. Mas mesmo sendo uma igreja amada por Paulo, foi uma das igrejas que deu mais trabalho a Paulo. Por quê? Porque existiam muitos problemas dentro dessa igreja. Não sei se alguém conseguiu assistir a pregação no YouTube, mas da semana passada. Então, nós, na verdade, começamos a enumerar os problemas e as soluções que Paulo ia dando. Por quê? Porque esses problemas, eles são da humanidade, não é problema local. Porque é um problema em Corinto. Porque é um problema em Valência. Não, é um problema da humanidade. Nós, como humanos, como seres humanos, em si somos problemáticos. A gente gosta, né, de muitas vezes entrar em algumas coisas que não devemos. E então, os primeiros capítulos, o capítulo 1, o 2º, o 3º e o 4º, vão falar sobre um problema que esteve nessa igreja, que era o problema da divisão. E nós vimos naquele momento, na semana passada, que existiam partidarismos. Uns, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Então tinha esse problema nessa igreja. Mas Paulo, ele dá a solução. E qual é a solução? Paulo disse, olha, não venha com essa conversinha que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Estevão, eu sou de Júnior, não. E Paulo, eu plantei, diz assim, Paulo, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Paulo dá um ponto final e disse, olha, deixa de conversinha, porque agora quem é para ser glorificado é Deus. Nem você que pensa A, nem você que pensa B, não. É o que está na palavra, é Deus quem dá o crescimento. Mas há um segundo problema. Estou recapitulando para entrarmos nos outros que não vimos. O outro problema era o problema da imoralidade sexual. Dentro da igreja de Corinto, havia um jovem que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. E pode ser visto como incesto. Então, qual o problema? O problema é que a igreja de Corinto, ela tinha-se, digamos assim, fechado os olhos para esse problema, para esse pecado. E não agiu. Estava deixando isso rolar. E não podemos fazer isso. Está no capítulo 5 de 1 Coríntios. Então, a igreja, ela não precisa. O que Paulo traz como solução, então, para esse problema? Paulo disse, olha, vamos confrontar o irmão, vamos trazer a disciplina, porque disciplina é importante na igreja. E nós precisamos compreender isso. E Paulo assim o faz, traz a disciplina à igreja e entrega, então, esse irmão para a disciplina. E nós entendemos que esse irmão depois, então, é realmente disciplinado e volta, né, depois de um tempo, ao convívio. Mas há um terceiro problema. No capítulo 6, vai falar sobre as disputas em tribunais entre os irmãos. Imaginem, né? Eles estavam com brigas e faziam o quê? Em vez de resolver seus problemas, eles iam para os tribunais e colocavam um contra o outro. E aí Paulo disse, olha, vocês não sabem que nós, que somos cristãos, nós que temos Cristo no coração, no dia do juízo, vamos julgar o mundo e até os anjos? Por que você leva seus problemas? Ou seja, o que no popular, Paulo está dizendo, não lave roupa suja diante daquele que não pode trazer nenhuma solução. Mas lave sua roupa suja diante do seu irmão, até porque a palavra nos orienta o quê? A palavra diz que se eu tiver alguma coisa contra meu irmão, eu vou até ele, resolvo. Eu não vou
tratar desse assunto disseminando o problema para outras pessoas. Não, eu preciso resolver. Isso é o que precisamos fazer. Então, Paulo traz essa resolução. Depois, outro problema que estava tendo, isso está no capítulo 7 de 1 Coríntios, é o problema de alguns que, outra vez, partidarismo, né? Uns criam que todo mundo devia casar, outros criam que não, que ninguém devia casar. E Paulo traz aqui uma palavra, ele diz, olha, bom seria que ninguém case. Mas por que ele fala isso? No contexto em que estava vivendo a igreja, era um contexto de perseguição. Então ele disse, olha, se você aguentar viver longe da sua família, longe da sua mulher e seus filhos, então case. Mas se não, melhor não case. E aí Paulo então dá essa solução, não entrando, porque quem não quer casar está certo. Não, ele disse, se você tem esse ministério do casamento, case. Se você tem um ministério do celibato, não case. Mas ninguém pode obrigar ninguém ou a casar ou a ficar sem casar. É isso que Paulo está dizendo. O quinto problema está nos capítulos 8, 9 e 10. E esse quinto problema ele fala sobre a liberdade do cristão, né? Antigamente, vocês sabem que, principalmente nesse contexto da igreja de Corinto, era uma região grega, então eram muitos deuses. E muitas coisas eram consagradas aos deuses. Então, havia um problema. Se eu comer isso que foi consagrado, o que vai acontecer? E aí Paulo disse, olha, você que tem consciência, a sua consciência está plena, bem fundamentada em Cristo, você tem que entender que só existe um Deus. Os outros não existem. Então, faça agora. Se teu irmão for mais fraco e você fizer isso diante dele, e isso vai escandalizar, ou isso vai servir como pedra de tropeço, não faça. Porque é melhor que você se abstenha, mas que não seja pedra de tropeço para seu irmão. Então é isso que Paulo faz. E aí então, nós vimos até ali, entramos um pouquinho na ceia do Senhor, mas eu quero justamente entrar na ordem do culto e a ceia, que está no capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos ler dos versos 17 até o 34. Diz assim então, apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, eu ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, olha o que Paulo está dizendo. Divergências, elas são sadias. Por quê? Carlos, ele pode pensar de uma maneira. Rômulo pode pensar de outra. Só que essas divergências, elas não devem trazer falta de unidade ou quebra da unidade no nosso meio. Essas divergências, elas precisam ser vencidas e superadas, renunciando. Eu renuncio ao que eu acho para não escandalizar ou ferir o meu irmão. Mas quando eu digo, não, eu sou o dono da verdade, o resto que se lixe, eu estou ferindo e quebrando a unidade da igreja. Então nós precisamos entender isso. Olha, se faz necessário que haja divergências, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou, de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. E aí Paulo vai então entrar naquilo que é a ceia do Senhor, que nós vimos a semana passada, mas eu queria ressaltar. A igreja primitiva, ela tinha a prática de participar da ceia do Senhor. Era uma prática semanal. Na igreja primitiva era feito toda semana. Nós aqui fazemos uma vez por mês, certo? A ceia do Senhor. Só que
Antes de participar da ceia, eles participavam de uma festa que se chamava Festa do Amor, ou Festa do Ágape, certo? E o que era nessa festa? Todos partilhavam, então, traziam pratos e comidas ou panelas, né? E partilhavam uns com os outros. Era um momento em que a igreja tinha essa comunhão. Mas qual era o propósito desse momento, dessa festa do amor? É porque naquele meio existiam muitos que não tinham boa condição econômica, financeira, e muitas vezes não tinham o que comer. E aí, quem tinha mais, levava mais para quê? Para que aquele que não tivesse pudesse comer pelo menos uma vez na semana uma refeição boa. Mas o que estava acontecendo? Os ricos se juntavam e faziam aí seu churrasco com picanha e vinho do Porto, e a sopa ficava rala, ficava para os pobres. Mas não era esse o propósito. O propósito era que todos pudessem participar, partilhar desse banquete, sem distinção. Por quê? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Se existe um lugar, se existe um lugar onde todos estamos nivelados, esse lugar chama-se a Igreja de Cristo. Não tem doutor, não tem aquele que é melhor, não. Todos estamos nivelados pela graça de Deus. E é isso que precisamos entender. Aí então nós podemos ver que esse propósito tinha sido embora. Então Paulo ensina que a igreja é o lugar onde ninguém pode fazer acepção de pessoas. Aqui não importam títulos, posses. Na casa do Senhor todos estamos debaixo de um mesmo título, filhos de Deus. Olhe para seu irmão e diga: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Esse é o nosso título. Não adianta, né? Porque eu sou doutor, porque eu sou mestre, porque não. Porque eu sou pastor, não. Nós somos filhos, filhos de Deus, filhos amados de Deus. É importante que a gente entenda isso. Então, amados, entenda, aí Paulo vai entrar nesse texto que nós limos na ceia, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. É o segredo que Paulo está dizendo: olha, antes de você enxergar o defeito, a falha do seu irmão, veja a sua. Não fique apontando para seu irmão ou julgando. Veja aquilo que está no seu coração. Porque quando a gente se examina, nós temos cautela de julgar a nós mesmos. Nós não vamos condenar ninguém. Nós vamos entender que a gente precisa de mudar todos os dias. Todos nós precisamos mudar, sempre. E aí então, Paulo encerra esse assunto, traz esse entendimento. Olha, o propósito da igreja se reunir para a ceia é a gente compartilhar, é a gente expressar o amor para com aquele que não tem, com aquele que precisa. Não é se empanzinar, né? Não é encher a cara, não. É a gente entender que outros precisam
também dê um bocado de pão para que possam se alimentar. Igreja é isso. Por isso que nós temos a colheita do amor. E eu quero incentivar você a poder trazer, né, um alimento. Para quê? Para que a gente possa contribuir. Graças a Deus nós temos ajudado algumas famílias na igreja e fora da igreja, famílias que precisam, porque não é fácil, estamos vivendo tempos difíceis. Tem pessoas que estão passando necessidade. Qual a função da igreja? Ah, a igreja vai ajudar espiritualmente, emocionalmente, sim, mas precisamos também ajudar materialmente. Não é só dizer, olha, irmão, vou orar por você, para que Deus lhe dê um trabalho. Não. Vou orar por você para que Deus lhe dê um trabalho, mas está faltando, então vamos apoiar você nesse tempo de necessidade. E aí a gente... Isso que é igreja. Igreja é isso. Então, termina esse capítulo 11, e aqui Paulo vai entrar em outro assunto. No capítulo 12, ele vai entrar em outro assunto, que é um assunto que, na verdade, a gente precisa examinar bem. É os dons espirituais. Os dons espirituais. Vocês sabem que nós somos uma igreja batista. E que, como igreja batista, nós reconhecemos a contemporaneidade dos dons. O que significa isso? Muitos acreditam que os dons espirituais já cessaram. Não, eles continuam. Por quê? Porque tudo vai parar só quando Cristo voltar para levar a sua igreja. E para quê? Porque nós vamos ver aqui para que existem os dons. Nós vamos ver agora que os dons do Espírito, porque muitos também mal interpretam o que é os dons do Espírito. Muitos acham dons é apenas língua. Não. Existem vários e a gente vai ver. Inclusive, o dom de línguas talvez seja o menor, porque a gente precisa buscar os dons que sejam para edificação da igreja. Claro, se você fala em línguas, amém. Mas nesta igreja, ninguém vai obrigar você a falar em línguas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele dá como Ele quer. O Espírito Santo dá como Ele quer. Mas há outros dons que são importantes. E aqui, então, para que existem os dons espirituais? Para a edificação da igreja, para o crescimento, para o fortalecimento, para a mútua edificação. É para isso que existem. Nós vamos ver, então, o verso 1. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Em outras versões diz assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Quero que vocês entendam. Precisamos ter conhecimentos sobre os dons espirituais e não ignorá-los. Existe, então, como falava, né, um mito no nosso meio, né, um tipo de ignorância, na verdade, em relação aos dons espirituais, porque as pessoas acham que quando digo, eu tenho dom, pronto, o único dom que existe é eu falar em línguas. Não. Nós vamos ver isso aqui. O que vai dizer aqui, irmãos? Enquanto, né, a respeito dos dons espirituais, não quero que tenhas desconhecimento. Verso 2. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, está dizendo, olha, se você é conduzido pelo Espírito, de forma alguma você vai amaldiçoar Jesus ou a obra dele. Vamos lá, continuar. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha aqui o que ele está dizendo, olha. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é o Espírito? O Espírito Santo de Deus. É o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha, há diversas maneiras de atuação. Verso 7, perdão. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam
Beneficiados, qual a finalidade, qual o propósito de que cada um receba um dom aqui na igreja? Para que todos sejam beneficiados. Essa é a finalidade. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme você deseja, não conforme ele deseja, ok? Não mal interprete muito, meu desejo é... Não, ele vai dizer, Jorge, então, ele vai receber um exemplo, o espírito de profecia, né? E aí, então, é isso, é o Espírito que distribui. Não adianta eu, quero morrer aqui para receber tal dom. Não, não adianta, porque é Ele que faz. É Ele que faz. E aí Paulo, então, vai começar a dizer, olha, Ele realiza todas essas ações. É o próprio Espírito de Deus. E Ele distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Veja aqui, você tem um corpo, né? Nós temos mãos, pés, né? Pernas, tronco, cabeça. Alguns somos cearenses, né? Né, Carlos? Tem paraibanos também. Mas o que que acontece? Cada um tem um membro. Será que a mão é igual à cabeça? Não. Você já pensou uma pessoa andar com a cabeça feita a mão aqui? Era bonito, né? Não. Deus nos fez um corpo. Deus nos instituiu para que a gente possa ter essa unidade. E aí então nós vamos entrar nessa questão aqui que Paulo, né? Embora exista essa diversidade de dons, precisamos entender que somos uma unidade. Um dos pilares da Igreja de Cristo chama-se unidade. Apesar da diversidade. Apesar da diversidade. O que quer dizer isso? Paulo está dizendo, olha, embora haja uma diversidade, embora alguns realmente pareçam, né, mão, mas outros vão parecer o braço. Outros vão parecer o tronco, outros a cabeça, outros os pés, mas nenhum é menos do que o outro. E aí vem uma das coisas que Paulo vai falar sobre essa diversidade. Vamos do verso 14 ao 31. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. É o que estávamos falando. Se porventura o pé dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Imagina aí o pé dizer, olha, eu queria ser mão, então vou me arrancar daqui. Imagina. Isso que acontece muitas vezes na igreja. Não, porque eu não penso igual a Jorge, então vamos embora. Não é isso que Deus quer para nós. Porque apesar de eu divergir com Jorge, apesar de eu divergir com Carlos, apesar de eu divergir com Rafael, embora tudo isso, eu preciso entender, Deus nos fez uma unidade. Apesar das divergências, apesar disso, a gente precisa caminhar rumo a um só propósito, um só objetivo. É o que Deus tem para nós. E aí, então, por ser muitos membros dentro do corpo, podem existir dois problemas que Paulo aqui vai tratar. O primeiro problema é o complexo de inferioridade.
Esse é o primeiro problema. Ah, porque, olha, eu não estou aí na frente como pastor, né? Eu queria estar assim. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Não queira não, viu? Não é fácil não. Mas se Deus tiver esse chamado, amém. Agora não é fácil. E aí Paulo vai dizer: se porventura o pé dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 16. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está aí sentado, sentada, com um propósito. Logo, logo, com certeza você vai começar a trabalhar aqui na obra. Deus não quer que você fique parado, parada, apenas sentado, né? Esquentando o banco. Não, Deus quer que você possa trabalhar na sua obra. E até o mínimo trabalho. Esse mínimo trabalho, ele contribui. Ah, mas hoje eu só ajeitei a cadeira. Esse trabalho já foi benéfico para a obra de Deus. Ah, mas eu só limpei o banheiro. Esse trabalho já é benéfico para a obra de Deus. Ah, mas eu queria cantar feito a Stephanie, né? Se Deus te deu o dom, vai, pouco a pouco, né? Desenvolver esse dom. Mas se Deus não te deu o dom, canta no chuveiro, né? Em casa. Estou brincando, né? Assim, mas na verdade a gente muitas vezes diz: eu quero fazer isso, eu quero. Mas deixe que Deus use naquilo que Deus te fez. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. E é isso que Deus diz: olha, existem muitos membros aqui, mas há uma igreja só. Essa é a igreja de Cristo aqui na terra. É o que temos dito. Aqui na cidade existem várias igrejas, com várias placas. Essa aqui é Batista, lá tem a Videira, tem a Assembleia de Deus aqui ao lado, tem outra Adventista. Olhe, se a igreja professa Cristo, se a sua base é a palavra de Deus, então, aqui na cidade de Valência existe apenas uma igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. E essa é a igreja de Cristo. Não é a igreja Ágape, não é a Videira, não, é a igreja de Cristo. Só deixa de ser igreja se divergir daquilo que está na palavra. Se a sua base doutrinária não for a Bíblia, aí não, aí é uma seita. Mas igreja não, a igreja tem que ser regida pela palavra de Deus, onde o senhorio de Cristo seja evidenciado para todos. Precisamos então parar com complexos de inferioridade, pois o corpo só existe porque tem vários membros. E aí ele justamente diz: sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Mas há um segundo problema. O segundo problema é o complexo de superioridade, né? Que também existe dentro da igreja, existia dentro da igreja de Corinto. Aí vamos para o 21. O olho não pode ordenar a mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. E mais? Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Importante isso, olha, ninguém dentro da igreja de Cristo pode dizer: eu sou autossuficiente, sou o cara, né? Não. Na igreja de Cristo nós somos interdependentes. Eu dependo de você,
você depende de mim e nós dependemos de Cristo. Essa é a verdade. A gente, por que não? Eu não. Fui ordenado pastor há 10, 12 anos atrás, não, eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos um dos outros. A gente precisa entender isso. Nenhum complexo de superioridade nem de inferioridade deve estar na nossa mente. A gente precisa ter esse complexo, na verdade não um complexo, né? Esse entendimento de interdependência. Eu dependo do meu irmão e meu irmão depende de mim, por isso juntos vamos caminhar. Aí passa um pouco isso, né? E vai entrar, o apóstolo Paulo vai entrar no capítulo 13. E aparentemente muda de assunto, mas não, na verdade não muda. Né? Parece até que existe uma pausa, né? Porque aí ele vai falar sobre o quê? Sobre o amor, no capítulo 13. Mas na verdade não muda o assunto. Na verdade, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Igreja de Corinto, sabe por que existe divergência? Sabe por que existe divisão em vocês? Por falta de amor. Por falta de amor. E aí ele vai dizer, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é? Vamos lá repetir? Eu falo o amor e vocês repetem o que é. O amor é? O amor é? Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, chegar quem? Jesus. Ele é perfeito. Quando ele vir, quando ele voltar, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes de criança. Sabe, criança, né? Quando a coleguinha tira a balinha, né? O docinho dela, faz o quê? Chora, esperneia, corre, dá um, né? Criança. São atitudes de criança. Mas nós que estamos já adultos, maduros, a gente tem que ter outra atitude. Atitude da idade adulta. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Paulo está dizendo, olha, você pode falar em línguas, tem o dom de profecia, tem o dom de revelação, tem o dom de conhecimento, tem o dom de curas, mas se não tiver amor, de que adianta? Eu quero repetir esse capítulo de uma maneira que eu já fiz isso aqui, mas eu quero que você entenda. 1 João vai dizer, quem é o amor? Deus. Deus é amor. O que quer dizer isso?
ele não contém amor, ele não tem um amor por nós, ele é amor. Então vamos ler e vamos mudar. Cada vez que você leia amor, você vai dizer Deus, certo? Para que você entenda o que o apóstolo Paulo está falando. E agora passo a mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver Deus, não serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver Deus, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entrego o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Deus, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Deus é paciente, Deus é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Deus não se porta, de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Deus não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás todas as atitudes impróprias, ou próprias de criança, perdão. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e Deus. Contudo, o maior deles é Deus. É isso. Porque Deus é amor. E se Deus não estiver no nosso coração, a gente não é capaz de amar. Porque é muito fácil eu amar aquele que me ama. Às vezes é difícil, né? No casamento principalmente. Mas é mais fácil. Mas é mais difícil você amar aquele que persegue, aquele que fala mal de você. Mas a gente precisa amar e orar por eles. É complicado, mas Deus precisa estar em primeiro lugar em nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí então, nesse capítulo 13, como falei, ele parece que deu uma pausa dos dons. Não, ele está falando dos dons, mas ele disse, olha, mesmo que você tiver dons, dizer a essa montanha que está aí, olha, se move para lá e ela se mover. Mas se não tiver Deus no coração, se não tiver amor, não vale de nada esse milagre. Não vale de nada. Ah, mas eu falo em línguas, olha. Não vale de nada se seu coração não tiver amor. O nosso coração precisa ter Deus e amar o nosso próximo. Amar os nossos irmãos. Então, amados, ele faz essa pausa, na verdade, para mostrar que sem amor, o melhor os exercícios, dos melhores dons, ele não vai trazer edificação, mas divisão. Porque sem amor a gente só divide, mas com amor a gente une e edifica. É isso que Deus quer dizer ao nosso coração, através do apóstolo Paulo. E aí então, Paulo, ele vai, no capítulo 14, ele vai incentivar. Olha o que diz assim. Eu quero encerrar com isto. Igreja Evangélica Batista Ágape. E você que nos visita também hoje, sigam o caminho de Deus. Sigam o caminho do amor. Exerçam com zelo os dons espirituais. Contudo,
especialmente o dom de profecia. Ah, mas agora vou virar profeta. Sabe o que é o dom da profecia? É você proclamar a palavra. Não existe melhor profecia do que a palavra. É você olhar para as pessoas e dizer, olha, existe alguém que ama você de tal maneira que entregou seu próprio filho para morrer numa cruz. Um lugar que era meu, que era seu, ele tomou. É isso que Paulo está dizendo, olha, especialmente o dom da proclamação. Porque todos nós temos um ministério em comum. E chama-se o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer isso também. Nós precisamos entender. Nada, absolutamente nada que nós façamos aqui tem que ser para a glória própria, para a glória humana. Falamos isso domingo passado e vou repetir. Aqui, nesta igreja, não há lugar para estrelas humanas. Aqui, nessa igreja, não há lugar para aquele que quer se destacar, porque a única estrela que brilha nesta igreja é Cristo Jesus. Não há lugar para que, mas você está falando isso porque você está sempre em evidência. Olha, eu digo e repito sempre, eu sou o pior dos pecadores. Estou aqui apenas pela graça de Deus e pela misericórdia dele, mas não sou melhor do que ninguém. Fui chamado para esta obra e isso pesa sim nos meus lombos, essa responsabilidade, mas não sou melhor do que ninguém. Nós estamos nivelados pela graça de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Que nós possamos, amados, entender esse nosso chamado como igreja. Que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Olhe, eu vejo homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar sendo usados grandemente. Não apenas em Valência, não apenas em Portugal, mas na Europa toda. Deus quer fazer uma obra tremenda em nossas vidas. Deus quer operar maravilhas. Mas para isso nós precisamos entender o nosso propósito, o nosso chamado, a unidade da igreja.